Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Você que tanto tempo faz, a música da minha vida. Você que eu não conheço mais. Por conta da sua profissão de caminhoneiro, meu marido costumava passar dias e dias fora, às vezes semanas, às vezes até mais de um mês. Eu, naturalmente, não gostava, sentia muito a sua falta, mas sabia que, mesmo demorando, ele sempre voltava. Minha maior alegria era quando eu escutava o barulho da carreta estacionando na frente do portão. Ele gostava de fazer isso, chegar assim sem avisar, fazer surpresa, às vezes até brincava. Sabe por que eu chego assim sem avisar? É para ver se eu te pego com outro. Ele falava assim e ria. Imagine, me pegar com outro. Nunca. Não tinha como. Para mim só existia um homem no mundo. Aliás, quanto mais ele demorava para chegar, para voltar, parece que a saudade era maior e mais gostoso era me encontrar com ele. O problema é que um dia ele saiu com o seu caminhão e não voltou. Ele tinha um costume de me ligar a cada 3, 4 dias. Só que desta vez, passaram 3, passaram 4, passaram 10, passaram 15 dias e nada. Nenhuma comunicação, nenhum telefonema, nenhum aviso, nada. Simplesmente sumiu. Eu, naturalmente, fiquei desesperada e nem tinha como ser diferente, imagine. E quando depois de 2 semanas ele realmente não deu sinal de vida, resolvi então ligar para a firma onde ele trabalhava. O homem então perguntou: Aguinaldo, mas qual deles? A gente tem 2 funcionários com esse nome aqui. O Aguinaldo tinha um apelido, por conta da cor do seu cabelo. Quase todo mundo o conhecia por Foguinho. Em vez de chamar ele pelo nome, Aguinaldo, sabe, coisa que era rara, chamavam de Foguinho, pela cor de cabelo. E foi isso o que eu falei pro homem, que o apelido do meu marido era Foguinho. A resposta dele me deixou confusa. Ah, o Foguinho, sei, só que o Foguinho já não trabalha mais com a gente, já faz quase 1 ano. Não trabalha? Ué, como assim não trabalha? Eu sou a esposa dele, deve estar havendo algum engano. Depois de algum tempo de conversa, o homem me convenceu de que não havia engano nenhum. Meu marido, o Foguinho, não trabalhava ali naquela firma já fazia quase 1 ano. Eu fiquei sem entender nada. Sim, porque se ele tinha sido demitido ou tinha saído da firma, por que então não me contou? E depois tinha outra, trabalhando ele estava. Tanto que fazia 2 semanas que ele tinha saído de viagem. Olha, não entendi nada. Será que ele tinha mudado de firma e não tinha me contado? Mas se não tinha me contado, a troco de que não tinha me contado? Eu era a mulher dele. O pior é que ele não usava celular, não gostava. Quando me ligava, era sempre de um telefone público, em algum posto, ou então do telefone do escritório da firma onde estava descarregando, de modo que não restou alternativa a não ser esperar que ele desse sinal de vida, entrasse em contato. Olha, só Deus sabe a minha agonia. Quase 1 mês sem notícias. A minha vizinha de muro, que também era muito minha amiga, e que acompanhou meu drama desde o comecinho, tentava me consolar. Calma, Raquel. Não fica pensando no pior. Você sabe que notícia ruim é sempre a primeira que chega? Se tivesse acontecido alguma desgraça, você já teria ficado sabendo. O problema é que nessas horas é difícil não pensar no pior. Depois de 1 mês e meio, minha patroa me orientou a procurar a polícia. Mais do que isso, além da polícia,
procurar nos hospitais e até nos necrotérios. Só que eu não sabia nem por onde começar. Eu não sabia onde ele estava. Eu não fazia a mínima ideia de onde o Aguinaldo tinha ido. Não sabia sequer em que firma ele estava trabalhando agora. Quer dizer, isso se tivesse vínculo com alguma firma, porque eu não estava sabendo de nada. Olha, eu acho que não tem coisa pior nesse mundo do que esperar por uma notícia de alguém e saber o que aconteceu com a pessoa e não ter como. Da última vez, quando se despediu, ele tinha me dado um abraço tão forte, tão apertado, que quase me sufocou. E depois ainda arrematou, me olhando nos olhos. Eu adoro você, minha neguinha. Meu coração já está apertado de saudade, sabia? Mas logo, logo eu estou de volta. Os dias, no entanto, foram passando. E para o meu desespero, meu marido nunca mais voltou. Eu nunca mais tive notícias do Aguinaldo. No começo, eu passava só chorando o tempo todo. Até porque, repito, não tinha como não pensar no pior. E é aquilo que eu já falei. Quando você tem alternativa, um modo de entrar em contato com a pessoa, um telefone, quando você tem onde procurar, mas eu não tinha. Celular ele não usava. A firma onde ele trabalhava, o rapaz tinha me falado por telefone: olha, o Foguinho já não está mais aqui não, viu? Aliás, já faz quase um ano. Mas o senhor não sabe por onde ele foi, se ele está na outra empresa? Não sei não, senhora. Olha, eu cheguei a pensar até que ele talvez tivesse se acidentado e tivesse perdido a memória. Porque só isso para explicar. Ele não deixaria o tempo passar e naquela agonia se não houvesse um motivo muito forte. O Foguinho me amava, disso eu não tinha dúvida. Ele não me deixaria naquela agonia se não houvesse um motivo muito forte. Só que os meses iam passando e a minha esperança cada vez menor. Passou um ano, passaram 2, 3, e de certo modo a dor foi se atenuando, até porque, é como dizem, o tempo acaba dando jeito em tudo. Mais do que 5 anos já tinham se passado. Eu já tinha até meio que me conformado. Ali na minha rua, todo mundo conhecia o meu drama. Principalmente as minhas vizinhas mais próximas. Então, não era segredo para ninguém que o meu marido era caminhoneiro e que tinha desaparecido, que nunca mais tinha entrado em contato. Todo mundo sabia disso. Eu tinha uma vizinha que tinha uns parentes em Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. De vez em quando essa vizinha ia para lá visitar os parentes, como aliás aconteceu naquele final de semana. E aconteceu que, ao voltar da viagem, no domingo à noite, eis que antes mesmo de seguir para sua casa, essa vizinha veio bater na minha porta. No que abri, eu já senti que ela estava agitada. Raquel do céu, você não vai acreditar quando eu te contar. Nossa, Sueli, que afobação é essa, mulher? O que houve? O que houve? O que houve que eu vi o teu marido? Olha, no que ela falou aquilo, meu coração quase parou de bater. Como? Você viu o Aguinaldo? Mas como assim? Onde? Que brincadeira é essa, Sueli? Você sabe que o Aguinaldo... Segundo me contou, ela tinha visto o meu marido parado com um caminhão num posto de gasolina quando voltava para Curitiba. Eu não acreditei.
Por mais que eu quisesse, eu não acreditei. Queria falar, queria perguntar, queria questionar, só que a voz não saía. Deu um nó na garganta. Deu uma tremedeira no corpo. Olha, o choque foi tão grande que eu quase tive um troço. Não era possível. Sueli, pelo amor de Deus, Sueli, não brinca comigo. Você tem certeza que era ele? Será que você não se confundiu? Não era alguém parecido? Claro que eu não me confundi. Ô, Raquel, eu vi teu marido 200 vezes. Aliás, eu anotei até o nome da firma que tinha pintado na carroceria do caminhão, se você quiser. Eu fiquei olhando para aquele papel onde havia o nome de uma transportadora, onde supostamente meu marido estaria trabalhando, e não soube nem o que dizer. Só Deus sabe como eu me senti. Eu passei de um extremo para o outro em questão de segundos. Primeiro aquele susto. Depois, fiquei eufórica. A Sueli me garantiu. Tinha visto o Aguinaldo. Meu Deus, então ele estava vivo. Então ele estava bem. Só que depois da euforia, eu fiquei me perguntando o porquê de ele ter sumido daquele jeito da minha vida. Se estava bem, se estava trabalhando, por que nunca mais voltou para casa? Por que não me deu um telefonema? Para pelo menos dizer que estava vivo? Por que me deixou naquela agonia durante anos, meu Deus, sem uma notícia, uma satisfação? Eu fiquei com aquele pedaço de papel durante alguns dias, sem saber o que fazer. Não sabia se ia atrás, se ligava, se perguntava, se procurava por ele. Meu Deus, mais de 5 anos. Estava claro que se ele tinha sumido daquele jeito, é porque devia ter um bom motivo. Provavelmente não devia estar querendo mais nada comigo. Aproveitou a oportunidade que a sua profissão de caminhoneiro lhe dava e tirou o time de campo, sumiu. Quer dizer, será que valia a pena ir atrás? Meu Deus, 5 anos já tinham se passado. Eu já estava quase curada. Será que não seria estupidez reabrir aquela ferida? O fato é que não tive sossego enquanto não tirei aquela história limpo. Eu precisava saber, eu precisava entender. A primeira coisa que fiz foi ligar para aquela transportadora, em Porto Alegre. Liguei me fazendo passar por uma parente do Aguinaldo, uma irmã que ele não via há muito tempo, e acabei levantando a sua ficha completa. Nome da cidade em que ele estava morando, rua, número da casa, até o telefone. A cidade se chamava Cachoeirinha, lá mesmo na região metropolitana de Porto Alegre. Ainda levei alguns dias para tomar aquela decisão, até que no fim, fui até a rodoferroviária e comprei uma passagem de ônibus para Porto Alegre. E de lá, fui direto para o endereço onde, segundo a transportadora, o Aguinaldo tinha fixado residência. Quando cheguei diante daquela casa, eu tremia, eu suava, de tão nervosa que estava. Parecia que a qualquer momento ia me dar um ataque. Quase desisti na última hora. Olha, faltou pouco para isso. Na verdade, já estava desistindo, quando o cachorro começou a latir e, de repente, aquela mulher apareceu na janela. Pois não? Eu estava tão nervosa que não sei nem como tive presença de espírito para inventar aquela desculpa. Falei que estava procurando por uma rua e perguntei se ela conhecia. Na verdade, eu falei o nome da rua onde eu morava aqui em Curitiba, de modo que ela não podia saber.
O fato é que nessas alturas, eu já estava torcendo para ela virar as costas e eu também voltar para Curitiba. Já tinha me arrependido. Ainda mais quando me deparei com aquela mulher. Naturalmente que meu primeiro pensamento, minha primeira pergunta foi aquela: será que é a nova esposa do Aguinaldo? Só pode. Quando ela falou que não conhecia aquela rua, não sei o que me deu, mas de repente eu pensei: não, peraí. Eu vim de tão longe para nada? Não, eu preciso saber. Eu preciso entender. Vai que de repente é algum engano. Vai que de repente nem é o meu Aguinaldo que mora aqui nessa casa. E mesmo que seja, talvez essa mulher não seja esposa dele, seja uma irmã, uma prima, sei lá. Eu preciso de uma explicação, meu Deus. Já que estou aqui, o que custa perguntar para essa mulher? Tentar saber alguma coisa dela? Pensando assim, foi que, em vez de ir embora, falei que estava com sede e pedi que ela me arranjasse um copo d'água. Ela então me convidou para entrar. Eu sinceramente não sabia nem como começar, como tocar no assunto com ela, como fazê-la falar o que eu queria saber. Quer dizer, isso se o Aguinaldo que morava ali era mesmo o meu Aguinaldo, o meu foguinho. Porque até aquele momento eu tinha ainda aquela esperança de que não fosse ele. O fato é que bastou entrar naquela casa para o chão sumir debaixo dos meus pés. Na estante da sala, ao lado da televisão, havia 2 porta-retratos. Num deles, havia a foto de um menino. E no outro, a foto daquela mulher, ao lado daquele homem ruivo. Eu fiquei pasmo. Fiquei em estado de choque. Já devia esperar por aquilo, mas a gente sempre tem uma esperança. Olha, me deu um nó tão doído no peito ver o rosto do meu foguinho naquele retrato, sorrindo, abraçado àquela mulher. Era ele. Agora não havia mais dúvida, era ele. Eu reconheceria aquele sorriso, aqueles olhos, aquele cabelinho vermelho, mesmo depois de 1000 anos. Era ele sim, o Aguinaldo, meu foguinho, meu marido, que um dia, 5 anos atrás, se despediu de mim no portão, dizendo que já estava com saudade, que logo, logo estaria de volta, e nunca mais voltou. Nunca mais. Olha, eu fiquei tão perturbada que aquela mulher até percebeu. Até porque eu fiquei olhando fixamente para aquele porta-retratos, como se estivesse vendo um fantasma. Ela, naturalmente, não fazia nem ideia do porquê do meu espanto, já que nem sabia quem eu era. Tanto que, percebendo a minha curiosidade, ela pegou um daqueles porta-retratos e falou: esse aqui é o Cássio, meu filho. Completou 6 anos mês passado. Cássio. Era um garotinho ruivo, cabelinho vermelho, igualzinho o cabelo do Aguinaldo. Ela falou um pouco do menino, depois recolocou o porta-retratos na estante e, ato contínuo, pegou o outro. Esse aqui é o Aguinaldo, meu marido. Não sei como tive presença de espírito para perguntar: ah, é? E faz tempo que vocês estão casados? Está indo para uns 7 anos já. Falou aquilo, colocou a mão na barriga e, sem que eu perguntasse nada,
disparou o tiro de misericórdia. Estou grávida de 3 meses do nosso segundo filho. Eu fiquei tonta. Pensei até que fosse desmaiar. Fazia pouco mais de 5 anos que o Aguinaldo tinha sumido. E segundo aquela mulher, os dois já estavam juntos há 7 anos. O próprio filho recém tinha completado 6 anos, ou seja, eles já estavam juntos antes mesmo de ele sumir da minha vida. Olha, eu podia até ter contado a verdade para aquela mulher. Que seu marido, na verdade, não era marido dela, era meu marido. Que o safado tinha me largado e sumido no mundo, me deixado sem uma notícia, sem me dar uma satisfação. Só que não sei porquê, mas me deu um desânimo, me deu uma moleza. E eu preferi me calar. Sim, porque afinal de contas, falar para quê? Ela talvez nem acreditasse em mim. E mesmo que acreditasse, em que isso mudaria a minha vida? Nada, nada. Ele tinha me deixado. E talvez nem lembrasse mais de mim. Não me amava do jeito que eu imaginava. Até porque se amasse, não teria me deixado para ficar com ela. Numa fração de segundos me passou pela cabeça aquela cena. A última vez que vi meu marido em carne e osso. A gente se despediu no portão. Ele olhou para mim, me abraçou tão forte que eu quase perdi a respiração. Ainda disse que me amava e que já estava sentindo saudade. Meu Deus, será que ele mentiu? Naquelas alturas, ele já sabia que estava indo para sempre, que não ia mais voltar. Como teve coragem de me dizer aquilo, que me amava, se estava me abandonando para ir viver com outra? Eu não falei nada para ela. Não vou dizer que foi fácil, porque não foi. Só eu sei a força que eu fiz para não chorar diante daquela mulher, aquela estranha. Mas por dentro, só eu sei como me senti. Não é fácil para uma mulher descobrir que foi enganada durante o tempo todo, injustamente, pelo homem que ela mais amou nessa vida. E eu preocupada. E eu pensando que ele tinha morrido num acidente. Cheguei a cogitar que ele talvez tivesse se envolvido em algum acidente, batido a cabeça e perdido a memória, como acontece nos filmes. Sim, porque para mim só isso, para justificar o seu desaparecimento e aquela ausência de notícias. E, no entanto, ele não tinha morrido coisa nenhuma. Ele não tinha sofrido acidente coisa nenhuma. A memória dele estava funcionando a 1000. Que morto nada, pelo contrário. Era muito vivo. Mais do que isso, feliz, morando num outro estado, com a mulher e o filho. Por isso ele vivia inventando pretexto quando eu falava que queria me casar no cartório. Mesmo que fosse só no civil. Casar de que jeito, se ele já tinha uma esposa? Olha, doeu muito. Só eu sei o quanto doeu. Se bem que talvez tivesse doído mais se eu tivesse descoberto naquela época, quando ele ainda vivia comigo. O tempo, na verdade, acabou abrandando a minha dor. Atenuou até mesmo o amor que eu sentia por ele. Por isso achei melhor ir embora daquela casa, sem contar a minha história para aquela mulher. Bem, pelo menos para uma coisa serviu. Pude finalmente virar essa página da minha vida. De um modo ou de outro, eu continuava presa no passado, por não saber o que na verdade tinha acontecido. Hoje, pelo menos, eu sei.
Sabe, às vezes eu me sinto revoltada, magoada, ressentida com a vida. De certo modo, acabei perdendo um pouco a fé que eu tinha nas pessoas. Mas é como eu disse, pelo menos pude virar a página. Enterrei o passado. Tirei para sempre esse homem do meu pensamento. Mas se algum dia ainda vou acreditar de novo no amor, não sei. Sinceramente, não sei.